Olá, queridas e amáveis pessoas da internet, sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal, mais um react, dessa vez lá no corte do As Ideias Podcast com Gustavo Gaiofato. As escolas públicas do nosso país é um descaso e vamos usar esse react como desculpa para a gente continuar falando sobre a escola pública, sobre os professores e sobre os alunos aqui no Brasil e a pedagogia, né? Bora que bora, porque esse assunto rende muito papo que é importante pra gente como nação. Pegar 2023, quantos alunos tiveram nota 1000, alunos de escola pública? 4 alunos. Você pega, vai ver 4 alunos. E isso escancara. Eu trabalhei durante 8 anos na educação, dando aula de manhã, à tarde, à noite. Escancara de maneira tão gritante o sistema precário de educação que nós vivemos. Eu não sei se a Tabata falou alguma coisa sobre isso também, sobre essa precariedade e tal. Mas escancara de tal forma. E assim, a impressão que eu tenho é que a sociedade brasileira ela está completamente anestesiada, assim, para qualquer. Não se horroriza mais com nada. Perfeito. Nada. É cínico, Nada. né? É uma parada que beira o cinismo. É Nada. isso. Sim. Nada horroriza. É cínico. Porque eu acho que. Cara, vou usar isso como desculpa pra falar um bagulho que eu tava pensando muito nos últimos meses e que não é uma competição de... Não é uma competição de quem sofre mais, não é uma competição por direitos, por opressão, mas é um exemplo desse cinismo, sabe? E é um exemplo desse cinismo até dentro dos grupos políticos progressistas ou mais à esquerda. Porque porque você vê a questão do Irã não, a questão de Israel e toda a questão na faixa de Gaza. Eu vi, vendo canais políticos que eu sigo, canais de partido, de organizações, de movimentos e tal, que até assuntos internacionais, como o de faixa de Gaza e o genocídio que tá acontecendo lá, cara, prende mais atenção do público e leva mais manifestações e mais eventos coordenados e mais rodas de conversa e mais conversas direcionadas ao público. Não tô falando que internamente é assim porque eu não tô dentro de todos os partidos. Tô falando que chega até nós. Do que, por exemplo, a questão de operações policiais com alta violência em favela, sabe? Tá ligado? Ano passado teve a questão da Operação Escudo. E eu sinto que foi um momento onde diversos movimentos poderiam ter sido feitos. E eu falo de partidos e de organizações, não estou falando do movimento negro e antirracista, porque esse sim se movimentou, teve protestos, teve manifestações e tudo mais. Mas momentos como a Operação Escudo podia ser momentos de faísca de um barril de pólvora que já está há muito tempo armado e que a gente poderia usar isso como um protesto gigantesco, mas você vê que o cinismo nosso tá tão grande dentro de nós mesmos até, dentro de todos os movimentos que querem mais direitos, que querem falar sobre isso, que vira muito mais um movimento de falar o mesmo do que se movimentar para fazer algo na prática. Entende o que eu tô querendo dizer? Muitas vezes a gente usa esses eventos para vir falar o mesmo do mesmo, o que já foi falado inúmeras vezes sobre o que acontece com quem é periférico no Brasil, do que virar isso, realmente isso virar um movimento de chavinha, sabe? Não querendo me comparar com outros países, mas eu fico pensando até que até os Estados Unidos, do jeito que é, um movimento do George Floyd cresceu de um estalo, assim, sabe? Desse estalo que organizou a galera de novo, a galera foi pra rua de novo, foi cobrar alguma coisa, foi colocar pauta política, crescer movimentos. Com certeza partidos cresceram, movimentos cresceram. Mas a gente no Brasil tá nesse pós-cinismo tão grande, cara, que segue o jogo até dentro de movimentos que poderiam ser organizados dentro dessas características, sabe? Por isso que eu falo não é uma competição. É uma questão que eu falo, caramba, o de fora às vezes leva mais a nossa energia, a nossa potência do que o de dentro, tá ligado? Isso é meio maluco. E de novo, não é uma competição, a gente tem que se preocupar com os dois. A gente tem que se posicionar politicamente com os dois, a gente tem que se manifestar com os dois. Tanto por que tá acontecendo em faixa de Gaza, o tanto com o que tá acontecendo internamente.
é um movimento que vem de novo, né, desse lugar que a gente vai se acostumando e dessa perspectiva de lutar sempre por uma pauta mínima que coloca a gente nesse lugar de olhar para as paradas e falar, tanto faz, assim, né? Não faz diferença. Tipo, olha lá, o cara tomando uma joelhada nas costas do segurança, ele tá morrendo asfixiado. Nada acontece. Você olha para aquilo, dá de ombros e a vida segue, né? Então eu acho que tipo isso escancara também o próprio processo em que não somente a educação brasileira ela é precarizada, mas como ela é precarizada propositalmente. Sim. Eu acho que esse é outro ponto, né? Porque a gente percebe que esse processo de precarização, ele é um processo que é acompanhado de uma série de políticas públicas que viabilizam esse caminho. Como é o caso do Estado de São Paulo mesmo. O secretário de Educação do Estado de São Paulo, hoje, que é um cara chamado Renato Feder, foi secretário de Educação do Estado do Paraná. E o Renato Feder é um cara que fechou contrato com o governo do Estado de São Paulo antes do Tarcísio assumir, em mais de 200 milhões de reais. O Renato Feder foi o cara da Secretaria de Educação que propôs que, e aí isso acabou mesmo, o Estado de São Paulo não participa do Programa Nacional do Livro Didático, que é um programa criado na década de 40 no Brasil e que fornece verba para poder garantir que as escolas em todo o Brasil recebam livros didáticos subsidiados pelo governo federal. O governo de São Paulo saiu do programa, porque disse que não precisa mais. Ou seja, uma verba considerável daquilo que poderia ser transformado em livro didático não existe mais. Não existe mais. E quem estuda em escola pública tá ligado o nível da precariedade que é o material, né? Tanto de livro, de caderno, de lápis, de caneta, de livro paradidático, de tudo. Tá ligado? E aí, o cara vai lá e faz uma proposta. Não sei se vocês lembram disso, acho que foi no final do ano passado. Lembro. É que ele tem uma empresa também, né? Ele fez. Mas que coincidência, né? Olha só. Pra você ver como o bagulho é realmente guerra de classes, né? Porque o cara vai lá e faz uma proposta que diz o seguinte: agora a gente vai parar de usar material físico, vai usar só material por slide. Cada aula vai ter 10 slides, 2 slides de exercício, o professor passa a aula no slide, o aluno faz o exercício, pronto, acabou. Curiosamente, o Renato Feder foi CEO de uma empresa de informática muito grande, né? Pode falar o nome da empresa? É melhor não? Pode. Foi CEO da Multilaser durante 15 anos. E aí, atualmente, ele ainda é um dos acionistas majoritários dessa empresa, que é controlada por um fundo de capital internacional chamado Dragon Gem, sediado numa cidade chamada Delaware, paraíso fiscal, nos Estados Unidos. E aí o cara, que foi sócio, né, durante muito tempo, ainda é sócio de uma empresa de informática, é o cara que sugere que o material do Estado de São Paulo seja transformado num material virtual. Ué, não tem ponto sem nó. Não tem ponto sem nó. Não tem. Caramba, toda essa questão do material virtual que é bizarro, que eu acompanhei de perto, assim. O ano passado eu não estava no estado, só estava na rede privada por uma série de motivos, mas eu acompanhei de perto, por vários motivos também. Dos slides eu sabia, só não sabia que o cara tinha sido CEO da Multilaser, cara. Não sabia de verdade. E só adicionando o que o Gustavo Goiafato falou, ele propôs também que... porque teve muita reclamação, né? O meu aluno que não tem internet, como que ele vai ver a apostila? Ele propôs que imprimisse a apostila, tá ligado? Para os alunos que não tinham apostila. E esse bagulho dos slides é bizarro, gente, porque a propaganda é o quê? É aquela coisa. O inferno tá cheio de coisas... tá cheio de um caminho que tenta te convencer que são coisas boas, né? A proposta é ter um ensino meio que uniforme, mas o que acontece é que você tem você tira do professor qualquer tipo de didática, qualquer tipo de planejamento e qualquer tipo de docência, porque você pega e fala, professor, esse é o slide que você vai dar aula, sem saber qual que são as características dos seus alunos, sem saber qual que é a característica da sua estrutura, sem saber em que realidade você está. Então, professor, dê aula como se todos os alunos fossem robôs e todos fossem iguais em todas as escolas. Sem falar de vários slides que tinham erros, sem falar de que existem muitos conteúdos que não funcionam assim, 10 slides de exercício, sem falar dos materiais de formação dos professores que já são ruins, sem falar da apostila que é ruim, é tudo um sucateamento. Para depois de uns anos falar, como a educação tá ruim, vamos privatizar porque essa empresa que vai comprar a educação, ela vai transformar a educação em algo bom.
Só que tudo que você faz é ruim. Toda a estrutura é ruim. Você colheu isso. Porque essa questão do livro didático é fundamental que o Gustavo falou. Porque como a apostila de São Paulo já é ruim há muitos anos, qual que era a salvação de muitos professores? Usar o livro didático. Usar o livro que... Não que o livro seja 100% melhor, mas o livro didático tinha uma votação em escolas de qual livro que você gostaria de uma lista que era passado pelo PNLD, né? Pelo Programa Nacional do Livro Didático. Então os professores votavam em que livros ele considerava que a escola deveria adquirir. Então você conseguia escolher, por exemplo, um livro que era o menos pior, que era muito melhor do que a apostila. E você conseguiria furar a apostila usando o livro didático, por exemplo. Eu acho que principalmente professores de português e matemática usavam muito isso, porque era no livro didático que eles achavam exercício, achavam textos, achavam muitas coisas melhores para trabalharem dentro da sala de aula, né? Então você sucateia para depois você privatizar para falar que a culpa é da educação pública, não do sucateamento, né? E é o mesmo cara que assina contrato de concessão para tablet. Quantos tablets durante a pandemia que foram adquiridos pelo governo sequer foram entregues? Sim. Tá ligado? Por quê? Porque foda-se. Por isso. Porque o objetivo do cara é o quê? É conseguir transformar aquela atividade em um sentido de lucratividade tão grande que ele vai ter um ganho estratosférico. O número de alunos matriculados na rede estadual de São Paulo representa 27% das matrículas ativas do Brasil inteiro. De um estado. É muita Quanto que grana. 27% das matrículas ativas de estudantes no Brasil? Quanto dinheiro que isso não rende? Qual que é o ganho possível em cima disso? É estratosférico. É muita grana, muita grana. Tá ligado? Sim. E aí, nessa seara, a gente percebe que há claramente um funcionamento do Estado para viabilizar o cumprimento desses interesses privados, desses interesses das pessoas que vão ganhar dinheiro com relação a isso, e no momento que for oportuno, elas vão lá e vão tirar aqueles que forem seus adversários políticos em qualquer momento. Veja aí, né? Eu acho que o exemplo mais cínico que a gente tem é o Luciano Hang. Luciano Hang, que foi um ferrenho bolsonarista. Sim. Foi, né? Sim. É um ferrenho bolsonarista, um ferrenho. E aí, o cara, ali no processo de véspera eleitoral, próximo, tal, depois que o Lula ganha, vira e fala, não, veja bem, pessoal, agora a gente tem que governar, não sei o quê. Por quê? Porque vai querer, né? Os contratinhos, vai querer a concessão, vai querer fazer essa ponte. A mesma coisa, pô, você vai pegar essas lideranças de várias igrejas evangélicas, por exemplo, mesma parada. Vai querer a taxação da Shopee. Porque não sei se todo mundo sabe, mas a taxação da Shopee era algo discutido já no governo Bolsonaro. O Luciano Hang e vários outros varejistas brasileiros queriam algum tipo de proteção interna contra as questões da China, porque eles viam alguns problemas, né, nessa questão de perder coisa para a Shopee, né? Não porque eles vendem coisas nacionais, mas que eles importam e eles vendem coisas que vêm da China também. Só que a questão é que eles têm um déficit, eles vão ganhar menos do que a Shopee, por exemplo, porque eles têm que pegar o frete, eles têm que levar para as lojas dele, tem que colocar na gôndola, tem toda a questão da embalagem, tem toda a questão de que ele vai lucrar menos. Enquanto um vendedor da Shopee lá na China, ou seja, onde for, no Vietnã, onde quer que seja, vai ter só o valor do frete e é isso, sabe? Ele não vai ter toda o trâmite logístico para te enviar um produto para cá, igual a Van tem. Então, se você vasculhar aí nas notícias, procure reuniões do Bolsonaro com Luciano Hang e outros varejistas para ter algum tipo de barreira para a Shopee vender menos e eles conseguirem vender mais esses produtos importados. O Luciano Hang deve ter ficado felizão com a taxação dos R$50 lá da Shopee, cara. De verdade. Nem tô zoando. Né? O Lula vai lá, dá a concessão de mídia para várias delas, Sim. né? Na época do Lula 1 e do Lula 2, em que ele vai transformar algumas dessas emissoras nas emissoras grandes que elas são hoje. Aí os caras vão lá, ajudam a derrubar ele,
né? Nesse lance da pressão política, do terrorismo midiático, do pânico moral. E aí, no momento que o outro cara ganha, os caras correm para fazer acordo. Qual que é o nome disso? O nome disso é política burguesa. É a política capitalista funcionando. Por quê? Porque o cara quer que cumpra o interesse dele e já era. Total. Sabe? E aí é foda, né? Porque que nem a gente tava conversando. Qual que é o movimento que o governo faz, né? Ao invés de você estatizar os meios de comunicação ou de regulamentar as mídias e os canais de televisão, o governo assina um decreto, uma lei, um projeto de lei que aumenta o número de posse de radiodifusores que essas grandes empresas têm, passando de 6 Pra 20. para né? 20. Nossa. Aumentou. Eu lembro quando virou essa chavinha pra mim, foi na eleição de 2018. A chavinha virou. Não que eu seja, o super gênio. Mas foi quando... Não lembro se foi 2018 ou 2014. Mas foi quando o Ratinho Júnior ganhou. E quando o Ratinho Júnior ganhou, eu fui pesquisar. Eu falei, o Ratinho Júnior tem esse nome é brand? É nome de marca? Ou porque ele parece o Ratinho? Ou ele é filho do Ratinho? Daí ele era filho do Ratinho. Daí pesquisando, eu não sabia, mas eu descobri que o Ratinho tem uma das maiores TVs do Paraná. E o Ratinho Júnior ganhou pra governador do Paraná. Tá ligado? É de TV e de rádio. Se eu não me engano, é o SBT de lá, né? A radiodifusora do SBT de lá. É a Massa TV, se eu não me engano, alguma coisa assim. Porque o nome do Ratinho é Carlos Massa. E eles são uma das maiores rádios do Paraná também. Foi a primeira vez que isso me instalou de falar, mano, mas isso não deveria ser proibido, tá ligado? Porque é lógico que o canal de TV que é do pai do governador, ele vai passar um pano tremendo pro governador. Você acha que a TV do Ratinho vai passar uma matéria de crítica ao filho dele? Porque o governador do Paraná fez uma cagada? Imagina que o governador do Paraná teve greve de professores no Paraná e mandou a cavalaria sentar o dedo, o chicote nos professores. Você acha que a TV vai passar essa questão mostrando? Não, vai falar que os professores, não sei o que, foram violentos e tudo mais, vai fazer toda aquela mídia pra passar um pano pro Ratinho, tá ligado? Daí você parte disso e você começa a ver que isso é só 1%, tá ligado? Que isso existia desde o Collor. Quando você vai estudando, você vai lembrando, o Collor, cara, a família do Collor dominava Alagoas? Posso estar falando o estado errado. Uma das coisas que eles dominavam lá era a TV, tanto que o Collor, eles usavam muito rádio e TV para se propagar, por exemplo, né? Eles dominavam o estado tendo canais de mídia, né? Daí você vai pesquisando, e você volta lá na família Marinho, daí você vai em outra família, e você vê que tudo tá relacionado, tá ligado? Tudo ponto sem nó, como o Gustavo falou. Nossa. Porra. Aí a empresa de R.R. Soares. Acho que pode falar o nome deles? A empresa dos caras aí, né? A empresa dos caras aí, né? Essa máfia aí. A empresa dos caras Eu aí. nem gosto de falar aqui, porque Energia negativa. energia negativa. Negativo. Perigoso o microfone, a energia. Pô, rapaziada, todos vocês que estão acompanhando aí nosso canal, ó, é o seguinte, quem não é inscrito no As Ideias Podcast, vai lá, inscreva-se no nosso canal, dá essa força, certo? Vocês aí que tiver disposto ou quiserem enviar perguntas também, a gente tem o Superchat também, que é uma forma de vocês colaborarem com o nosso trampo também, certo? E é isso. A gente tá com o nosso parceiro aqui, não vou chamar mais de voz do além, agora é o Lucas. Nosso parceiro. Ganhou o nome, a voz do além, perfeito. Meu parceiro Lucas tá aqui na contenção com a gente, certo? Tá Voz da aí, consciência. o que tá pegando aí? Muita treta? Galera, Por tá que muita brigando aí? treta? Tem direita versus esquerda. Tem uma galera de direita que me segue, deve ser. Não, mas é Aí. isso, né? É bom isso. É bom. Né? Eu bom gosto da isso discórdia. porque, exatamente, tem que brigar. É brincadeira, hein, gente? Não Tem- briguem. Mas, tipo, tem que brigar. pra construir política, é isso, né, mano?
É, a conversando. discussão, é o embate, é isso que faz parte, né? Eu acho muito louco, porque a gente, né, mano, muitas vezes também a gente tem ideias contrárias, mas, tipo assim, tudo em nome do avanço do país, vai. A gente troca várias ideias tentando encontrar possibilidades e pontos que possam nos unir, tá ligado? Sim. Muitas vezes as pessoas que estão ali É. assistindo ou acompanhando o nosso trampo aqui fala, porra, não sei o que lá, esses caras. Mas, tipo assim, a nossa intenção também não é fazer que nem a gente vê os canais de direita fazendo muitas vezes, tá ligado? Eu não vou olhar pro meu parceiro e ficar ridicularizando, ou olhar até mesmo pra vocês e ficar ridicularizando vocês, tá ligado? Vocês têm todo o direito de entrar com a ideia de vocês também, tá ligado? E, pô, o que vale é o diálogo, tá ligado? A gente encontrar uma alternativa, um ponto da hora pra todo mundo ficar bem, tá ligado? Não, e eu acho que assim, né? Sempre pensar essa perspectiva de uma alternativa que possa resolver os nossos problemas concretamente. E a gente passa a perceber, conforme o bagulho vai caminhando, né? Pelo que a gente está conversando e vai continuar conversando, que os problemas que a gente precisa resolver concretamente são problemas que envolvem uma série de mudanças estruturais e que a história mostra pra gente que não há outro caminho para ser construído isso a não ser a pavimentação e a construção de um caminho da Revolução Brasileira. Você vê caminhos possíveis pra isso? Eu vou ver isso em vida, pô. Você tem essa esperança? Não tenho essa esperança. Certeza. Eu tenho essa certeza. Tem essa certeza. Tenho essa certeza. Eu tava Tenho essa otimista. certeza, mano, O porque... que te faz ter certeza? Eu sou nesse negócio de conversa aí, antes do Gustavo falar da certeza da evolução dele, eu acho que é só seguir o diálogo Enem, tá ligado? Por que diálogo Enem? No Enem, na redação, você só tem um jeito de zerar. Que é ferindo os direitos humanos, tá ligado? Então o diálogo tem que ser, mano, independente de direita, esquerda, o cara é não sei o que, mano, conversar sem ninguém ferir os direitos humanos. Se o cara de direita vem trocar uma ideia, o cara mais conservador vai trocar uma ideia com o cara que é de esquerda, o cara que é ateu vai trocar uma ideia com o cara que é crente, o bagulho é só se manter no Enem, mano, nas regras do Enem. Porque é isso, tem que troca de papo. Se não tiver troca de papo, não vai haver mudança nenhuma nunca, né? Porque a política é a partir do convencimento do outro, é a partir de argumentos, de fatos, de teses, do que é melhor pra todo mundo. Mas isso nunca vai acontecer se não tiver a troca, né? Mas a troca tem que estar dentro das regras do Enem. Senão aí não tem troca, não tem como ter troca. Eu acredito na classe. Eu acredito na classe e eu acho que a gente está caminhando para um processo de organização política, né, e de construção dessa mobilização e dessas ideias de um programa que possa colocar essas coisas de maneira intransigente, né, de maneira que a gente possa não arredar o pé sobre as nossas conquistas e o nosso avanço, de uma maneira que, mano, eu não sei, eu acho que eu entrei realmente ali na brisa do pessimismo da razão e otimismo da vontade no último estágio. Porque, tipo, eu olho pra algumas coisas assim e eu percebo que, não sei, mano, não tem o que perder, assim. Sim. Tem muito pouco. Da hora. O Gael Fato está muito otimista. Já tocou outro vídeo dele de tanto otimista que ele está. Foi um vídeo bem legal pra gente falar sobre vários assuntos, inclusive de educação. Não se esqueça, nossa, coloquei um frame horrível. Peço perdão pelo vacilo. Não se esqueça de se inscrever lá nos Das Ideias. Não se esqueça de acompanhar o podcast dos caras, que é muito bom. Também, se você quiser e se você puder, não se esqueça de curtir e comentar e de se inscrever aqui nesse canal que tenta fazer companhia para a gente descobrir um pouquinho mais sobre o mundo, o conhecimento que está no mundo, reagindo, lendo notícias, fazendo o que der para fazer. Mas só se você quiser e você puder, porque tem vídeo. Quando dá certo, vídeo todo dia aqui. Quando não dá tão certo assim, tem vídeo quase todo dia útil, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e tchau!